Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Vamos falar sobre essa quarta de Champions em que jogaram Inter e Bayern no San Siro. Foi esse o jogo que eu acompanhei, é esse o jogo que eu vou analisar. Mas também entraram em campo Real Madrid e Arsenal. E apesar de não ter visto na íntegra, eu tenho umas coisinhas para falar sobre esse jogo também. Então já vai deixando o like, a inscrição, o hype se possível e o feedback nos comentários depois que o vídeo acabar, beleza? A Inter entrou em campo para defender o resultado com o Sommer no gol, Pavard, Acerbi e Bastoni na zaga, Darmian e a volta do Di Marco, né, nas alas. A única troca do Inzaghi no 11 titular foi a saída do Carlos Augusto na ala esquerda para o retorno do Di Marco. O meio-campo com Çalhanoğlu mais recuado, Barella e Mkhitaryan à frente e a dupla de ataque com Lautaro e Marcos Thuram. O Bayern foi ao San Siro tentar a virada com vários desfalques, né? E a seguinte escalação: Urbig no gol, Laimer na lateral direita, Kim e Dyer na zaga, Stanisic na lateral esquerda, Kimmich e Goretzka os dois volantes, Olise, Miller e Sané por trás de Harry Kane no ataque. A única alteração é a saída do Guerreiro e a entrada do Miller na função de 10 entre os pontas. O Bayern ainda sem Neuer, sem o Upamecano e Davies, esses dois últimos fora da temporada, sem o Musiala também, né? Foi um primeiro tempo de muito equilíbrio, né, tanto nos números quanto nas chances criadas. O Bayern tendo mais a bola, 62% contra 38%, já que precisava mais do gol, e também por característica. E a Inter se fechando na defesa e tentando quase sempre suas chegadas com estilingadas no contra-ataque, visando ora as saídas da área do Lautaro, ora os avanços pelas alas de Darmian e Di Marco, e ora as entradas na área vindo de trás do Barella e do Mkhitaryan. A primeira chance do jogo foi do Bayern aos 3 minutos, numa triangulação entre Olise, Laimer e Kimmich, que termina com o francês batendo cruzado e o Bavard desviando para escanteio. No mesmo lance, o Barella, que também tentava bloquear, acabou sendo atingido ali pelas travas da chuteira do Olise, chegou a ter a sua substituição cogitada, mas seguiu em campo. A primeira da Inter foi aos 8 minutos, num contra-ataque. O Thuram achou o Di Marco sozinho, que chutou forte de primeira, o Urbig encaixou. 2 minutos depois, o Miller pressionou a saída de bola, roubou a bola, lançou o Olise, que foi travado pelo Bastoni na hora H. Aos 28, vem Inter de novo. Falta cobrada pelo Di Marco, o Acerbi desviou, o Thuram quase alcançou o carrinho para botar para dentro, mas a bola passou perto do gol. Aos 30, o Bayern tentou uma saída de bola muito arriscada e pressionada, até o chutão do goleirão Urbig afastar o perigo. Eram 4 contra 4 dentro da área bávara, o time do Kompany correu perigo real de gol. Aos 34, o Çalhanoğlu tentou um chute colocado no ângulo, mas a bola saiu sem direção. E aos 36, blitz do Bayern em suas melhores chances nessa primeira etapa. Tudo começou num bate-rebate que terminou num chute do Sané em cima do Sommer, que não evitou o escanteio. Na sequência, o Kimmich cobrou direto, quase marcou um gol olímpico. O Sommer defendeu e no rebote o Kane não dominou no segundo pau. Primeiro tempo terminou com 9 finalizações bávaras contra 7 da Inter. 3 no alvo dos alemães contra 1 dos italianos. Mas quem se deu melhor dentro de sua proposta foi a Inter. Afinal, se você tem um time defendendo o resultado e sem a bola assume correr o risco de jogar por uma bola, e esse time termina os primeiros 45 minutos sem tomar gol, contra um time que precisa marcar, e como vimos aqui nos lances capitais que eu pontuei da primeira etapa, não teve chances tão claras assim quanto o seu adversário, estava bem claro quem estava se dando melhor ali com um empate sem gols. Segundo tempo, e logo aos 2 minutos, a Inter conseguiu uma chance com o Thuram recebendo entre o Dyer e o Laimer no meio campo e avançando sozinho para a área. O Kim marcando a distância, porque já tinha amarelo. Aliás, os dois zagueiros do Bayern já tinham tomado amarelo no primeiro tempo. E aí o Laimer teve que fazer uma boa recuperação com o carrinho por trás, travando a finalização. Aos 6 minutos, finalmente o placar é aberto. Gol do Bayern, o Sané cruzou na área, a defesa afastou mal, o Goretzka dominou, acionou o Kane sozinho pela direita, ele dominou, balançou e bateu no canto oposto do Sommer. 1-0, placar agregado empatado. No primeiro lance, após a saída no círculo central, o Thuram finalizou em cima do Urbig numa tentativa de resposta imediata, mas não demorou muito para esse empate vir. Aos 11, de um escanteio, né, cobrado, e o Lautaro tentou cabecear, não pegou bem, o Kimmich, que estava ali, afastou mal, o próprio Lautaro pegou o rebote e deixou tudo igual, devolvendo a vantagem para a Inter. E a Inter tinha fome, né? Depois do Darmian finalizar uma bola que tinha endereço e o Dyer salvar com um carrinho cedendo escanteio,
Logo na cobrança, veio o castigo, lei do ex, Pavard de cabeça desviou para o gol e virou o jogo para os Nerazzurri. Agora o Bayern passava a precisar de mais 2 gols para empatar a partida. Depois da virada, o Kompany mexeu no time. Saiu o Kean e entrou o Guerreiro, implicando ali a mudança do Stanisic para a zaga e a troca de pontas esquerdas. E saiu também o Sané e entrou o Gnabry. A Inter trocou o Di Marco pelo Carlos Augusto. Aos 75, o Bayern criou sua melhor chance desde que tomou o gol. Numa virada de bola da esquerda para a direita, o Olise dominou, demorou para girar e quando decidiu bater, o Carlos Augusto chegou para botar para escanteio. No lance da cobrança, o Gnabry cruzou forte demais, o Dier sem muito ângulo cabeceou, tentando achar alguém no meio da área, mas acabou acertando o canto oposto do goleiro. Faltavam 13 minutos e o Bayern voltou para estaca 0. Assim como começou o jogo, faltava um gol para os alemães levarem o jogo para a prorrogação. A 10 minutos do fim do tempo regulamentar, saiu o Lautaro e entrou o Taremi. Se o argentino não tivesse tão cansado, eu diria que era, de uma certa forma, a Inter dizer que estava subestimando seu adversário. Mas até por ser uma troca de um atacante por outro, eu vou interpretar somente que foi uma substituição por cansaço do titular. E o Kompany fez as trocas que ele faria antes do gol de empate sair, né? Que era ir pro tudo ou nada. Saíram o Goretzka e o Laimer, entraram o Pavlovic e o Coman. O Kimmich passou a fazer a lateral direita e o Bayern passou a jogar com um volante só sem bola e um atacante a mais. O Inzaghi respondeu com 2 trocas também. Saíram o Bastoni e o Barella, entraram o Bissek e o Fratesi. O zagueiro Bastoni até pediu ali para continuar um pouco mais no jogo, mas a plaquinha subiu e mesmo a contragosto ele teve que deixar o campo. A Inter seguiu fechando os espaços e não deixando o Bayern tentar encontrar brecha para penetração ou chute de fora. O Bayern ficou circulando a bola, mas o máximo que ele conseguiu foi uma jogada individual do Gnabry cruzar rasteiro e não achar ninguém para finalizar, e num cruzamento na área o Sommer tentou fazer a defesa ali em 2 tempos e acabou dando a chance do Kane finalizar muito forte por cima do gol. 6 de acréscimo, o Bayern tentava começar a cercar a área, né, empurrar a Inter mais para trás ainda, tirar dela qualquer chance de contra-ataque, sufocar ela ali atrás da linha da bola. E se tocar a bola para trás para tentar atrair não estava adiantando, o jeito era tentar conduzir para ver se algum marcador se deslocava do bloco baixo para dar combate e gerar espaço. Numa dessas, no minuto 4 dos acréscimos, o Bayern arrumou uma falta na lateral da área e até o goleiro Urbig foi tentar o cabeceio. Mas para surpresa de todos, o Bayern tentou uma jogada pelo chão. Tocou, tentou achar um companheiro livre, mas não conseguiu encontrar. Na conclusão da jogada, o Miller consegue o cabeceio, mas a bola sai fraca, morre nos braços do goleiro Sommer. Na última chance do jogo, o Coman acabou isolando uma bola pingada na área por cima do gol. Fim de jogo, 2-2, Inter classificada e passou aquele que era o melhor time na acepção da palavra. Muito mais organizado no seu plano de jogo, sobretudo na defesa, e muito mais ciente do que queria fazer. Não à toa tem a melhor defesa da Champions e é capaz de vencer qualquer adversário aplicando bem aquilo que se propõe a fazer. Na semifinal, o adversário será o Barcelona, e vai ser muito interessante ver como esse Barça se sai contra um time que nega tanto espaços e te castiga, sobretudo, nos contra-ataques e nas bolas paradas. Sobre o Bayern, valeu pela raça, o time não desistiu, jogou dentro da sua característica nos 2 jogos, lutou até o final os 180 minutos, né, mais os acréscimos, mas só vontade não vence a eliminatória de Champions, né? Só o talento do Olise para construir jogadas é pouco. E no fim os desfalques, né, sobretudo do Musiala e do Davis, pesaram demais. Fez falta porque foram bem ruins as 2 partidas ali do Kim Min-jae, né? O Upamecano, no caso, ele fez muita falta também, né? Por mais que ele também seja um zagueiro questionável, e por mais que o substituto do Upamecano tenha sido o Dier, que eu já disse aqui algumas vezes, não deveria ter perdido a titularidade, né? Haja visto a boa dupla que ele formou com o De Ligt na segunda metade da temporada passada, e o Bayern também pagou o preço, né, de ter vendido o De Ligt, né, o holandês, que nem é titular no Manchester United, e ter ido para uma temporada logo após passar em branco depois de muito tempo com zagueiros bem questionáveis no seu elenco. Também tivemos hoje Real Madrid e Arsenal, um jogo em que todo mundo estava falando mais sobre a possibilidade de mais uma virada histórica do time espanhol do que de uma possível administração de uma vantagem gigante de um time muito bom que era o Arsenal, que venceu com todos os méritos o Real Madrid por 3-0 em casa no jogo de ida. E como bem definiu o repórter da TNT Sport, o Fred Caldeira, o Arsenal parecia quase constrangido
por ter vencido por 3-0, de tanto que se falava em remontada, né, lá em Madrid. Aliás, já que eu citei a TNT Sport, deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho, talvez não tão rapidinho, mas eu preciso falar uma coisa aqui. Que não é nenhum ataque, não, e pelo amor de Deus, eu não sou ninguém para dar conselho para os profissionais da TNT Sport. Mas eu sou jornalista também, sou comunicador, falo para um público, né, que são vocês aqui, que me acompanham no Pautas e Táticas. Não há um público minimamente comparável numericamente ao público que tem uma emissora gigante, como é a TNT Sport, mas no fim das contas, o nosso trabalho é para quem gosta de acompanhar o que a gente fala e trata a nossa opinião, né, nossas análises como relevante. E a gente tem que ter muito cuidado com tudo que fala e como a gente fala. Eu ficaria muito preocupado se eu trabalhasse na TNT Sport e me deparasse com a opinião em média das pessoas de que eu estou fazendo o meu trabalho torcendo para que um cenário específico aconteça, a ponto de ser tratado como torcedor desse ou daquele time, a ponto de questionarem a minha imparcialidade. E, cara, eu sou muito fã da maioria, da esmagadora maioria, é um ou outro que não, né, dos profissionais da TNT Sport, especialmente os correspondentes internacionais. Eu sei que todos ali são muito competentes, muito profissionais e que são 100% imparciais naquilo que eles falam. Mas quando você é comunicador, e sobretudo quando você ganha a vida dando opinião, fazendo análise, não basta ser imparcial, vocês têm que parecer imparcial. E se um grupo grande de pessoas que me acompanha há muito tempo, que são parte do meu público, começa a apontar o dedo e enxergar uma imparcialidade, ou melhor, uma parcialidade no meu trabalho, essa é a hora de eu pensar, opa, peraí, alguma coisa eu tô fazendo de errado pro cara tá me acusando de torcer para um time enquanto eu faço uma análise, um comentário, emito uma opinião, participo de uma transmissão. Eu tenho que ter a autocrítica e a humildade de rever aquilo que eu tô falando e o que eu tô fazendo, principalmente a forma com que eu tô comunicando com o público para não deixar isso acontecer mais. Por que eu tô falando isso tudo? Gente, o Bayern era dado como morto de véspera, precisando reverter o resultado de 1 gol de diferença. Beleza, era fora de casa, a Inter tem a melhor defesa da Champions, o Bayern desfalcado, perdeu o jogo de ida na Allianz, tem um contexto que sustenta essa opinião, beleza? O Borussia Dortmund tinha que reverter um 4-0 contra o Barcelona, que é o dito melhor time da temporada. Eu mesmo disse isso aqui, eu acho que não vai dar. É praticamente irreversível, o Barcelona se classificou no primeiro jogo, e esse também era o tratamento da TNT Sport. O Aston Villa jogaria em casa, tinha que vencer por 2 de diferença para empatar o agregado contra o PSG. Ah, não vai dar, o PSG já está classificado, é muito mais time, o Villa não joga Champions há muito tempo. Opinião deles. Aqui eu tratei de um jeito diferente. Eu dava o resultado como possível, né? Improvável, mas possível. Tanto que eu preferia acompanhar esse jogo ontem, fazer análise desse jogo ontem, porque eu achava que poderia acontecer. Mas o tratamento no jogo do Real Madrid, em todos os dias do pré-jogo, em todos os programas, era de esperar a virada acontecer, como se o Arsenal não fosse o time que foi amplamente superior no jogo de ida. Como se não fosse um time que há 3 temporadas está brigando cabeça a cabeça pelo título da Premier League. Como se o Real Madrid não fosse um time com inúmeros problemas, né, defensivos na temporada, de desfalques também, de montagem de time titular. Como se não precisasse de um placar que ele mesmo não faz na Champions há mais de 30 anos. Como se o Arsenal não fosse um time que não perdia por 3 de diferença há mais de 80 jogos. Como se simplesmente a análise de futebol não existisse e que se confundisse o não vamos duvidar com o estamos esperando que aconteça de novo. Quase como estamos torcendo para que aconteça de novo. Porque é a história mais interessante, porque é a camisa mais pesada, porque tem jogadores brasileiros, seja pelo motivo que for. Mas eu achei a cobertura pré-jogo da TNT Sports, como um todo, que não é a crítica de para um ou outro jornalista, mas de todos os programas ali da emissora, muito parcial, muito desrespeitosa com um time que tinha 3 de vantagem. A venda do jogo foi: vamos ver uma noite mágica no Bernabéu, vamos ver se o Real Madrid consegue virar de novo, vamos esperar para dizer mais uma vez que o time tem um pacto, tem a camisa pesada, aquela coisa toda que é sempre conveniente de dizer quando o contexto ajuda, né?
E aí, cara, você compara isso como foi tratado Borussia e Barcelona, Inter e Bayern, Aston Villa, PSG, e não tem como você não se incomodar, pelo menos um pouco. Principalmente se você torce pro Arsenal ou se você não torce pro Real Madrid. Porque eu tenho certeza que se fossem dois times brasileiros, o cuidado e o tato para não parecer tão inclinado a apostar no improvável seria maior. Então, repetindo, eu não sou ninguém para dar conselho para profissionais de uma empresa muito maior do que o meu humilde canal aqui no YouTube. Eu não sou ninguém para ensinar profissionais muito tarimbados a como se comportar numa cobertura pré-jogo. Eu estou falando como comunicador, mas também como consumidor e espectador. Como parte do público da emissora que detém os direitos de transmissão da Champions. Um pouco mais de frieza na análise, imparcialidade, sempre caem bem. A gente sabe que contar a história mais surpreendente é mais interessante, mas vamos deixar a história acontecer primeiro e vamos ter mais respeito com o outro lado da história, justamente para não parecer parcial e clubista. Né? Se é o meu público que está falando isso, eu tenho que escutar. Eu sei que não é o time dos caras, é time internacional, beleza. Mas eu, por exemplo, eu sou botafoguense, torço pro Bayern também, mas eu tenho muito cuidado para falar de outros clubes para fazer análise, principalmente dos rivais, para não faltar com respeito com as torcidas que sabem que eu torço para um clube que é rival, que podem olhar o que eu estou falando, seja sobre o meu clube ou sobre o delas, com clubismo. Até na hora de elogiar, eu fiz a opção de revelar o meu time do coração, mas se de repente eu faço alguma análise clubista de outro time, meu público pode começar a duvidar se eu realmente torço para quem eu falo que eu torço. Então é sempre legal a gente ouvir as pessoas, né? Principalmente são as pessoas para quem a gente faz o nosso trabalho, para evoluir como profissionais. Eu sempre fiquei muito triste quando as críticas aqui nos comentários eram sobre a qualidade da câmera, a qualidade do áudio, e não sobre o que eu estava falando, porque parecia que todo o conteúdo que eu fiz foi ignorado. O que era importante para vocês era se o áudio estava limpo, se a imagem estava nítida. Eu sempre expressei meu descontentamento com esse tipo de crítica, mas crítica, desde que seja com respeito ao meu trabalho, eu sempre vou absorver com muita atenção, porque está partindo de quem consome o meu trabalho. Esse tipo de feedback é importante para mim. Então, tratar esse tipo de crítica com respeito é importante para você se autoavaliar, melhorar o que tiver que melhorar no seu trabalho. Por mais que você saiba que não teve a intenção, que aquilo está sendo pontuado sem ser verdade, você trabalha com a sua imagem. Se você não está transparecendo a sua verdade, você falhou como comunicador. Beleza? Então, dito tudo isso, desculpa aqui o desabafo, vou falar aqui um pouquinho sobre esse jogo, né? Arsenal-Real Madrid. Eu não vi o jogo, mas o Arsenal acabou vencendo também fora de casa, né? 2-1, resultado sacramentado no finalzinho ali, gol do Martinelli. Ainda no primeiro tempo teve gol anulado do Mbappé, que estava muito impedido, muito na banheira, ele desviou ali com o peito. Também teve pênalti perdido pelo Saka, que bateu de cavadinho, o Courtois pegou. Pênalti marcado e depois retirado pelo VAR a favor do Real Madrid. E depois, no segundo tempo, placar aberto pelo Arsenal com o Saka se redimindo, com um gol, vejam vocês, de cavadinha, com a bola rolando. E o Real empatou com o Vini. Nos minutos finais, já na prorrogação, com o Real todo no ataque, o Arsenal encaixou ali um contra-ataque, achou o Martinelli na cara do gol para fechar a tampa do caixão. Gente, eu sei que apesar do desabafo que eu fiz sobre a transmissão, a cobertura e tal, a gente só falava de uma possível virada do Real Madrid, porque é o Real Madrid. Esse clube conseguiu, muitas vezes isso em outras edições de Champions. E aprendemos a não subestimar mais a capacidade desse clube. Mas o time atual e o adversário não indicavam que isso iria acontecer. O Real Madrid não faz uma temporada legal. Eu falei aqui na semana passada. A gente conta nos dedos de uma mão só os bons jogos que fez o Real Madrid nessa temporada. O time parece apostar tudo nas individualidades e nessas coisas de mística, camisa pesada, noites de Champions no Bernabéu. E esquece de jogar futebol. O que me admira é que a gente que acompanha toda semana também acha que a bola jogada é um detalhe e aposta tudo no imponderável. Para mim é muito pouco. A temporada do Real Madrid é decepcionante e o Arsenal é semifinalista com todos os méritos. Ganhou na ida, ganhou na volta, vai fazer um confronto muito interessante contra o PSG. Eu, sinceramente, não vejo favorito nesse duelo. O PSG joga o que joga contra os adversários que tem na Ligue 1. O Arsenal faz o que faz na Premier League. E agora na Champions também, né? E se bem lembrarmos, inclusive, o Arsenal consegue se classificar entre os 8 na fase de Liga e o PSG precisa dos playoffs. O Arsenal vence o PSG na segunda rodada da fase de Liga, 2-0. Mas é o PSG que já é campeão doméstico, vai focar ali as suas forças para esses duelos. É o PSG que vive seu melhor momento na temporada.
não tem os desfalques que o Arsenal tem, né, como não ter um centroavante, por exemplo. E ao Arsenal que, mesmo tendo chances remotíssimas de título na Premier League, acredito eu, não vai abaixar a cabeça nessa reta final. Até porque essa classificação contra o Real Madrid dá muita autoestima, né, para o time concluir a temporada. Então qualquer vacilo ali do Liverpool, o Arsenal tem que estar atento. Então, gente, eu estou muito interessado para assistir esses dois confrontos, né, vão ser muito interessantes. Arsenal, PSG e Barcelona contra a Inter de Milão. 4 times de 4 ligas diferentes, 2 times que nunca foram campeões de um lado e um pentacampeão contra um tricampeão do outro. Alguns dos melhores times da temporada em campo e o futebol agradece. Ninguém ficou apoiado em fatores extracampo. Estão nas semifinais da Champions 24-25, 4 classificados que jogaram muita bola. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!